Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a nova lição da Escola Sabatina, que fala sobre as 3 mensagens do Apocalipse. Essa é a lição número 1. Jesus vence, Satanás perde. Logo mais nós iniciaremos com uma oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado a Deus por mais uma chance que temos de aprender a Tua mensagem. Perdoa-nos por nossas falhas e pecados, nos purifique, nos fortaleça, nos dê a Tua sabedoria, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. A lição dessa semana diz, verso para memorizar. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o verso 17 de Apocalipse 12, ele fala algumas coisas para nós. Ele fala que o dragão representa um poder contrário, que é contra a guarda dos mandamentos de Deus e contra o testemunho de Jesus. Então ele é um poder que ele mira os descendentes da mulher. Então veja, ele ficou irado com a mulher. Ficou irado com a mulher e foi travar uma guerra contra os descendentes dela. Os descendentes da mulher guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que dá a entender que a mulher também teria sido perseguida pelo mesmo motivo. A guarda dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então, vamos ter isso em mente. O dragão, poder que luta contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, poder de Deus, segundo o Apocalipse, poder de Deus é o poder que visa o quê? Abençoar, fortalecer os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o poder do inimigo de Deus, ele busca guerrear, perseguir, destruir os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No livro de Cormac O'Brien, ele fala da história de Aníbal e também de Alexandre o Grande. Então ele fala de exércitos que armaram uma estratégia para que, mesmo com teoricamente um exército menor, através de uma estratégia correta, conseguir vencer o combate. Em Apocalipse nós temos uma guerra em que o povo de Deus precisa de o poder de Deus para que fisicamente ele consiga resistir às perseguições, mas mentalmente ele precisa, além do poder de Deus, ele precisa permitir que esse poder desenvolva nele a devida estratégia para lidar contra o mal, conhecimento da palavra, consagração, aceitação do poder de Deus em nossa vida. Estamos em uma batalha de vida ou morte contra um inimigo astuto. As forças do mal parecem invencíveis. A vitória parece estar fora do alcance, porque a lição coloca sempre esse parece, porque do ponto de vista humano, realmente parece muito difícil vencer. Então, diferente de outras batalhas, não basta uma estratégia correta. É preciso depender do poder de Deus, se colocar aos pés de Deus para vencer essa batalha. O cerne desta batalha está descrito em Apocalipse 12. O tema do último livro da Bíblia, o Apocalipse, é Jesus vence, Satanás perde. Então a lição, essa primeira lição, ela vem falar sobre o quê? Ela vem dizer que o Apocalipse está baseado nisso, numa batalha entre o bem e o mal, em que ao final Jesus vence, Satanás perde, mas que Satanás não descansa enquanto ele não for totalmente derrotado. Então vamos lá. E um outro detalhe. Esse estudo nos preparará para compreender Apocalipse 14 e as 3 mensagens angélicas, que aliás é esse o foco da lição desse trimestre. Deixa eu pôr aqui, né? As 3 mensagens do Apocalipse. Esse é o foco da lição. Então, vamos lá. Lição de domingo. E entre o Apocalipse 12 e 14, nós temos o Apocalipse 13, que é um capítulo também muito importante na definição. Qual a estratégia do inimigo depois de armar uma perseguição contra o povo de Deus? O que ele faz? Nós vemos lá, uma das estratégias do inimigo está em Apocalipse 13. Ele vai levantando poderes paralelos para auxiliá-lo em todo esse plano de perseguição, constantemente, né?
Lição de domingo, batalha no céu. Em Apocalipse 12, Apocalipse 12 nos apresenta uma série de episódios dramáticos, retrato de um conflito de longa data entre o bem e o mal que começou no céu, terminará na terra. Em Apocalipse 12, de 7 a 9, lá é descrito para nós um conflito cósmico entre o bem e o mal. Como algo assim poderia ter acontecido no céu? E o que esses versos sugerem sobre a realidade do livre-arbítrio? Livre-arbítrio com o sentido de livre escolha. Existe um outro significado, que é o significado original, etimológico, de livre-arbítrio, que também poderia ser utilizado até, né? Existem aqueles que dizem que não, mas eu acredito até que poderia ser, mas é o sentido aqui de livre escolha, basicamente livre escolha. O comentário da lição diz o seguinte: a liberdade de escolha é um princípio fundamental do governo de Deus. A liberdade de escolha é um princípio fundamental do governo de Deus, tanto no céu quanto na terra. O poder de escolha está estreitamente alinhado com a capacidade de amar. O Apocalipse apresenta a cada um de nós escolhas eternas no conflito final na terra. Nunca houve neutralidade no conflito, conforme Lucas 11, 23. E não haverá na guerra final da terra. A humanidade será levada à escolha final e irrevogável no fim dos tempos. Diante disso, eis a notícia incrivelmente boa. Apocalipse 12 descreve o triunfo de Cristo no conflito. E tudo que nós, usando o livre-arbítrio, temos que fazer é escolher estar do lado dele, o lado vencedor. É claro que o Apocalipse 12 ele não trata de todas as batalhas, nem da batalha final, mas ele nos mostra o poder de Deus contra o inimigo, capacidade de Deus de destruir o inimigo, de derrubar o inimigo, de expulsá-lo de qualquer local que Deus não queira que ele habite, que ele frequente. Então Deus tem potencial, e o Apocalipse ele fala de toda essa trama, né? Vamos lá em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Houve batalha ou uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam, lutaram contra o dragão, e ele e os seus anjos revidaram. Então veja, nós já lemos, né, em Apocalipse 12, 17, que o dragão ele é inimigo de tudo que tem a ver com a guarda dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então nós percebemos aqui que Miguel e os seus anjos estão do lado de Deus e batalham contra o dragão, que está também com seus anjos. Então Miguel é o líder do exército de Deus e o dragão é o líder do exército inimigo de Deus. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado, o grande dragão foi lançado fora, ou seja, o dragão guerreia, ele perde a batalha, ele e seus anjos estão expulsos. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, a Satã, o adversário, né? Ele é o enganador, ele é o adversário, ele é aquele que se opõe contra tudo aquilo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então ele está por trás de tudo isso, né? Que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. E aí, nós vemos aqui, diante de todo esse conflito, o Apocalipse 12 fala da vitória de Deus contra Satanás, mas também o verso 10 ele nos dá um alerta, né? Que ele fala, por um lado ele fala que chegou a salvação, a força, o poder, o reino de nosso Deus e o poder de Cristo, mas por outro lado ele fala, o inimigo não quer que isso aconteça, então ele vai lutar com todas as forças para derrubar o máximo de pessoas que ele puder, para condenar o máximo de pessoas que ele puder, o máximo de pessoas que ele puder enganar, e mesmo não enganando, seduzir, porque muitos não vão ser enganados, né, vão ser seduzidos pelo inimigo, e vão preferir essa vida mesmo, né, sem nenhum arrependimento, e assim. Então, nós sabemos que o inimigo, ele não desiste. Vamos então para segunda-feira, ataque satânico. Desde o início, Satanás procurou destruir Cristo, conforme Apocalipse 12, 4 e 5. No entanto, falhou em suas tentativas. Vamos lá. No nascimento de Cristo, o anjo avisou José e Maria. Jesus enfrentou as tentações de Satanás com a afirmação está escrito. Na cruz, ele venceu por completo, e assim sucessivamente, não é? Na ressurreição, ele ressurgiu e virá também na sua segunda vinda, e nós, os que não estivermos vivos, seremos ressurretos, os que estivermos seremos transformados,
para viver com Ele para sempre. Então Jesus vence em todas as etapas essa batalha. E aí a lição diz o seguinte, para lermos Apocalipse 12, Efésios 5 e Salmo 2, para definir os seguintes símbolos. É claro que assim, vou explicar para você o seguinte, essa lição, ela é um preparativo para as lições que focam nas 3 mensagens angélicas. Então, nós precisamos entender essa lição como uma certa revisão, é uma revisão. Então ela não vai ter todos os versos necessários para demonstrar quem é Miguel, para demonstrar quem é a mulher. Então é só uma revisão. É claro que nós podemos fazer até outros estudos a respeito de cada um desses assuntos, mas é só uma revisão para nós termos um vislumbre de quem seria. Então, por isso que nós só vamos ler esses versos, mas existem outros estudos, existem estudos a respeito do assunto, de quem seria a mulher, de quem seria o dragão, e assim sucessivamente, o filho do homem, o que representa o cetro de ferro. Mas, tendo isso em mente, que é basicamente um resumo, nós vamos pegar esses versos, que eles não são necessariamente uma prova cabal do assunto, mas eles já nos dão um vislumbre do que seria isso, né? Então, através desses versos, nós vamos buscar definir, nós vamos buscar assim, enxergar inicialmente, né? Porque uma definição ela precisaria de um estudo mais amplo, mas nós conseguimos enxergar, pelo menos inicialmente, o início de uma base bíblica para a verificação de quem são cada um deles. Então vamos lá, Apocalipse 12, 4 a 6. Bom, em Apocalipse 12, 4 a 6, nós vamos aqui no verso 9, na realidade, no verso 9, o verso 9 ele fala abertamente quem é o dragão. Então, quem é o dragão? O verso 9 que vai dizer, olha, o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos. Então ele fala, do dragão, o dragão que foi visto ali, na verdade, é o símbolo do próprio Satanás, do próprio adversário, Ra-Satã, Satanás, Ra-Satã. O próprio adversário, o próprio enganador, aquele que engana. Então, esse é o dragão. Então, ele fala, olha, o dragão que você está vendo, que foi visto ali, é o próprio Satanás, com os seus anjos. Então, nós vemos isso. Então, no verso 9, fica bem explícito quem é o dragão, né? Vamos lá de 4 a 6. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Está falando sobre o dragão, ok? O dragão vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas nas cabeças. Então ele levou após si a terça parte das estrelas do céu. Por isso que nós entendemos que essas estrelas do céu, em comparação com outros versos, e a luta de Satanás sendo expulso com os seus anjos, que essa terça parte das estrelas do céu seriam os anjos que caíram com ele e foram expulsos do céu, né? Nós fazemos essa associação nesse mesmo capítulo de Apocalipse e juntamos com mais outras informações, e aí nós vemos que fica evidente que esse simbolismo da sua cauda levando após si a terça parte das estrelas do céu seria os próprios anjos que ele enganou e que foram expulsos com ele. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Então veja, o dragão é Satanás. As estrelas do céu, muito provavelmente, de acordo com tudo que nós vimos, né, nós não vamos fazer um estudo amplo aqui, mas diante do que nós vimos da própria batalha, em Apocalipse 12, nós vemos que essas estrelas do céu representariam os anjos que estão com ele liderando os anjos, e essas estrelas esses anjos que foram expulsos seriam essas estrelas. Ele para diante da mulher, então, ou seja, essa mulher também é um simbolismo, não é uma mulher literal. Essa mulher estava para dar à luz, para que dando à luz lhe tragasse o filho. Olha só. Entendendo o simbolismo da mulher, é possível entender o simbolismo do filho. E ela deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Esse filho há de reger as nações com vara de ferro. Então, essa mulher, que é um símbolo de uma outra realidade, ela dá à luz um filho homem que há de reger as nações com vara de ferro. Veja só. E aí o texto diz que o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono.
Então veja, uma mulher que gera um filho, o filho que foi arrebatado para Deus e para o seu trono, esse filho irá reger as nações com vara de ferro. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado, ou seja, o filho vai para o céu e essa mulher, que é o símbolo de alguma outra coisa, vai para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. E aí depois fala da batalha no céu, no verso 7. Então veja, nós temos os 1260 dias, nós temos a mulher, o simbolismo, mulher, simbolismo, filho, homem. É um simbolismo para um outro ser, né? Então, apesar de que nós temos o Filho do Homem, que entendemos que é o próprio Jesus, que esteve na Terra como homem, etc. A mulher é um simbolismo, o dragão é um simbolismo, as estrelas do céu que ele leva são um simbolismo. Então, nós temos que, possivelmente, 7 cabeças e 10 chifres também são simbolismos, 7 diademas nas cabeças são simbolismos. Diante de tudo isso, isso vai nos ajudar em outro momento, no outro momento da lição. Mas veja só, já é bom nós percebermos isso. Apocalipse 12 tem uma série de simbolismos. Então vamos lá, o dragão nós já vimos. A mulher, nós já percebemos que entender quem é a mulher vai nos ajudar a entender quem é o filho. Não é? Nós já temos uma noção, né, de quem é o filho quando ele fala que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Nós já entendemos que aí, mesmo que enxerguemos um simbolismo aqui, um filho, um homem, né? Ele enxerga ali um filho, mas esse filho representa quem efetivamente? Representa um ser que tem um poder tamanho a ponto de reger todas as nações com vara de ferro e que foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E aí depois vem uma outra imagem, que é Miguel com seus anjos, etc. Então isso nós temos aqui. Agora nós vamos lá para Efésios 5:25. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então nós vemos Paulo fazendo uma comparação entre o amor de marido por sua mulher e o amor de Cristo por sua igreja, ou seja, comparação maridos, Cristo, mulheres, igreja. Então ele faz essa associação entre o simbolismo de mulher e igreja. Então, ou seja, nós temos um local na Bíblia que associa a mulher à igreja. Para o santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Então veja, o que significa essa igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante? Significa uma igreja santa e irrepreensível. Então, nós temos aqui o simbolismo: igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, e nem coisa semelhante, como sinônimo de igreja santa e irrepreensível. E no verso 32, grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Cristo, que ele ali fez um paralelo com o marido, e a igreja com um paralelo ali com a mulher. E aí nós temos então mulher, com esses dois contextos, o contexto de Apocalipse 12 mais o contexto de Efésios. E aí nós vamos só subir aqui um pouco, Apocalipse 12. Grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, estava grávida, com dores de parto, gritando com ânsias para dar à luz. Veja que ele vê uma mulher para dar à luz, e realmente nós temos, por exemplo, o caso de Maria, com dores de parto para dar à luz, mas só que ele vê uma mulher com características. Então, a lua debaixo dos pés, coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, está dizendo o quê? Uma igreja, um grupo, uma igreja que estava para ter o seu Salvador, né? Viu-se outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, sua cauda levou a terça parte dos anjos, parou diante da mulher para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Então nós percebemos a importância desse filho. Ele era tão importante que o diabo, o dragão, a antiga serpente, ele queria tragar o filho
quando ela desse à luz. Então veja, tamanha importância. Deu à luz o filho homem que há de reger todas as nações. Então esse filho que a mulher estava para dar à luz, essa mulher que é o símbolo nós percebemos que é um símbolo, por quê? Porque ela está vestida de sol, tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então nós vemos que essa mulher é o símbolo de alguma coisa, né? Então ela estava para dar à luz, ou seja, aqui nós entendemos a igreja pronta para receber o seu Salvador, ali com dores para receber o seu Salvador, né? E aí esse dragão queria destruir o filho e o filho não foi destruído, foi protegido, ascendeu ao céu e assim por diante, recebeu toda a autoridade. Então nós entendemos que esse filho do homem seria Jesus, a mulher a igreja, o dragão o próprio Satanás e o cetro de ferro. O cetro de ferro representa um poder indestrutível, né? Cetro é símbolo de domínio ou governo. Cetro de ferro significa um governo indestrutível, todo-poderoso e invencível. Ou seja, por que nós fazemos essa associação? Especialmente porque todas as vezes que a Bíblia fala do governo vindouro de Deus, ela fala como o governo que não terá fim, o governo que governará para todo sempre, onde habitará toda a plenitude da justiça. O próprio Apocalipse fala de um governo onde não será permitido que o mal se levante novamente. Então, é um governo indestrutível. É um governo que ninguém pode derrubar, que não vai permitir que o mal se levante novamente. Não vai ter nada que rivalize em relação a ele. No entanto, quando aceitamos pela fé o que Cristo fez por nós, nossa dívida de pecado é cancelada e nossos pecados perdoados. Mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, nos é concedida. Ele atacou o mal e venceu. Quando aceitamos Jesus pela fé, a vitória dele é nossa. Terça-feira, aceitando a vitória de Jesus. Leia Apocalipse 12:10. Que encorajamento obtemos do fato de que nosso acusador foi expulso? Vamos ver o comentário da lição. Embora a batalha ainda se alastre intensamente pela terra, Satanás perdeu. Ponto final. Isso é verdade não só contra a vitória de Cristo, mas também nossa batalha contra os principados e poderes do mal. Então veja, a vitória de Cristo também representa a nossa vitória, porque confiando em Cristo, nos méritos de Cristo, somos salvos por Deus. Então vamos lá, que encorajamento é dado em Apocalipse 12:10 e depois Apocalipse 12:11, que garantia de vitória Cristo nos dá? 12:10 e 12:11. 10. Agora é chegada a salvação. Olha, ouvi uma voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força ou o poder e o reino de nosso Deus, e o poder ou a autoridade de nosso Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o que nos acusa de dia e de noite. Gostaria de fazer uma observação em relação a esse verso, é que muitas pessoas, quando são repreendidas, elas, de forma antibíblica, elas falam assim: tá vendo, esse irmão, essa irmã está sendo usado pelo inimigo, porque quem acusa é Satanás. Veja que a Bíblia não chama a repreensão de uma acusação inválida, pelo contrário, a repreensão ela não é só necessária, como ela ocorre constantemente na Bíblia. Se você já teve a oportunidade de estudar a Bíblia, tanto os livros de Gênesis a Malaquias quanto de Mateus a Apocalipse, você vai ver que existe muita repreensão na Bíblia. Jesus foi um grande repreensor, né? Paulo repreendeu muitas vezes, Jesus repreendeu, os apóstolos repreenderam, Pedro foi repreendido, tanto por Jesus como por Paulo. Então não é isso que o texto está dizendo. Veja, ele fala que, e aí nós vamos voltar para o texto, o acusador dos irmãos é derrubado. E que irmãos? De que irmãos ele está falando? Daqueles que o venceram por causa do sangue do Cordeiro, sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, ou seja, pela palavra falada e vivida. 2. E não amaram as suas vidas até a morte. Então, olha as características. Venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Então, ele não está acusando aqui, ele não está acusando pessoas que não querem se arrepender, que não querem buscar a Deus, que cometem pecado deliberado. Ele não precisa disso, porque Hebreus 10, 26 a 31, em especial 26, 27 e 28, se não me engano,
deixa ali evidente que pecado deliberado, sacrifício não alcança essa pessoa. Então, ela não precisa nem de acusação. Uma pessoa que, sabendo que está errada, não busca a Deus, ela não precisa nem de acusação contra ela. Porque o simples fato dela não querer se arrepender, dela não querer mudança de vida, dela não querer deixar Deus trabalhar com ela, já é o suficiente. Porque o sacrifício de Cristo não a alcança. Então, qual é o foco de Satanás? O foco de Satanás é acusar os irmãos, aqueles que buscam a Deus, aqueles que deixam Deus trabalhar em suas vidas. É sobre esses que o texto está falando. Basta que nós busquemos o que está no texto aqui que nós vamos ver. Eles, os irmãos, quem ele acusa, o venceram por causa disso, e uma outra característica que eles têm: não amaram as suas vidas até a morte. E lá antes, lá no verso 17, fala o quê? Que essas pessoas são conhecidas pelo quê? Guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. E, aliás, é por isso que eles são perseguidos. Então, Satanás não está acusando os que não guardam os mandamentos de Deus, os que pecam deliberadamente, os que ridicularizam a Deus. Ele nem precisa disso. Eles mesmos já são os próprios acusadores de si mesmos com as atitudes que têm. O que ele está buscando porque esses aí já são do inimigo. O que Satanás busca desestruturar, desestabilizar, são justamente aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus, aqueles que foram salvos porque pelo sangue do Cordeiro, ou seja, que confiam nos méritos de Cristo, que pedem perdão pelos seus pecados, que falam e vivem pela palavra do testemunho e que não amam as suas vidas até a morte, ou seja, aqueles que estão dispostos a seguir a Jesus, independente das consequências. A esse que ele acusa. E o verso 11 é exatamente esse. Que garantia de vitória Cristo nos dá? A maior delas, e a grande garantia, é o próprio sangue do Cordeiro. E aí nós temos as garantias que decorrem disso, ou seja, palavra do testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Isso o quê? Isso representa a transformação de vida, ou seja, guarda os mandamentos de Jesus, guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, transformação de vida. Pessoas que estão dispostas a viver exatamente pela palavra de Deus, conforme está na palavra de Deus, e quando erram, pedem perdão a Deus. Então veja, são essas pessoas contra essas pessoas que efetivamente Satanás está guerreando. Essa palavra vencer, ela vem de Nikal e significa conquistar, prevalecer, triunfar ou ser poderoso. O sacrifício de Cristo é o foco da atenção em todo o céu. Quando aceitamos pela fé o que Cristo fez por nós, nossa dívida é cancelada e somos perfeitos aos olhos de Deus. Nossos pecados são perdoados. Foi expulso o acusador de nossos irmãos. Somos redimidos, vitoriosos e salvos, não por nossos méritos, mas por causa das vitórias de Cristo em nosso favor. Então, assim como o texto nos coloca, e podemos até seguir a ordem do texto. Primeiro vem o quê? Primeiro eles vencem por causa do sangue do Cordeiro. E por causa do sangue do Cordeiro eles têm uma transformação que permite vencer por causa do quê? Continuar a vencer por quê? Pela palavra do seu testemunho. E isso permite que eles não amem as suas vidas até a morte, ou seja, estejam dispostos a seguir a Cristo, onde quer, a Deus, em tudo, onde quer que Ele determine que nós tenhamos que ir. E, o verso 17, o que vem dessa transformação, o que vem do sangue do Cordeiro? O que vem por causa da graça de Deus habitando em nós. Guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus Cristo. Então, ou seja, não tem como dissociar graça de obediência, não tem como. Não tem como separar fé e obras, não tem. Não é? Então não tem como dissociar a causa da sua consequência. Né? Não tem, elas são duas coisas necessárias na nossa vida. Uma é a causa e outra é a consequência. Uma é a causa da nossa transformação, a outra é a consequência da nossa transformação. A mulher no deserto. Leia Apocalipse 12, 6 e 14 a 16. Compare os textos e observe atentamente o período de tempo, o ataque de Satanás à mulher, igreja, e a provisão de Deus ao seu povo. Do que falam esses versos? Primeiro eu vou ler o comentário. Eu acredito que você já deve ter percebido, claro que se você é adventista você já percebeu até de outros estudos, mas nessa revisão que a lição está fazendo, você deve ter percebido
E se você não teve contato com o Apocalipse ainda, eu acredito que você também já deve ter percebido nessa revisão que o conteúdo de Apocalipse 12 é bastante simbólico, né? Uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés, coroa com 2 estrelas na cabeça, né? Grita para dar a luz, o dragão está parado ali, o dragão que a sua cauda levou consigo 1/3 das estrelas, está ali parado para engolir o filho da mulher quando nasce, e aí Deus vai lá e não permite que isso aconteça, e aí então ele continua perseguindo, a mulher é sustentada por Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo, 1260 dias, aí vem a guerra no céu, Miguel com seus anjos, Miguel que é o comandante, aquele que é o líder, o grande líder dos anjos de Deus, e aí nós temos Satanás, que é o grande líder, grande no sentido de que, não de grandeza de caráter, nada disso, aquele que, em termos de maldade, né, é aquele que lidera os anjos caídos, né, e ele faz de tudo para destruir o mundo. Então, nós temos lá todo esse simbolismo, e dentro disso, nós identificamos, por exemplo, que o dragão representa Satanás. O Filho do Homem, que é o que vai reger, tudo nos mostra que é o quê? Todo o conteúdo do Apocalipse, todo o conteúdo bíblico, nos mostra que esse Filho Homem, que é enxergado ali, representa o próprio Jesus. A mulher, ela tem descendentes, no plural, não é? E obviamente não está falando de uma mulher literal, né? Ou seja, os descendentes da mulher que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus e são perseguidos por Satanás e são salvos em Deus, por Deus, pela graça, mediante a fé. Quem são essas pessoas? São descendentes de quem? Da igreja de Deus. Então veja, aí todo esse contexto nos faz enxergar que o dragão já está explícito ali, Satanás, né, a antiga serpente, a mulher, a igreja, filho do homem, Jesus, cetro de ferro, o poder de Deus que vai perdurar para tudo sempre e não será jamais destruído, é o poder que virá para tudo sempre, onde habitará a plena justiça, uma série de simbolismos. Dentro disso, nós vamos ver a mulher no deserto. Os 1260 dias são paralelos ao tempo, tempos e metade de um tempo. Então, o que a lição está dizendo é o seguinte, olha, 1260 dias e um tempo, tempos e metade de um tempo, vamos fazer aqui, 3 tempos e meio, né? Esses 3 tempos e meio são a mesma coisa que 1260 dias, é isso que a lição está nos colocando, ou seja, são sinônimos, têm o mesmo significado. Então, quando a Bíblia fala 1260 dias e quando ela fala um tempo, mais um tempo, ou seja, um tempo, fica mais fácil, né? Um tempo, mais tempos, 3, mais metade de um tempo, 3 tempos e meio, representam a mesma coisa que 1260 dias. Essa mesma profecia de tempo é encontrada em Daniel 7:25, Apocalipse 11, Apocalipse 13. Como esses são símbolos proféticos, uma mulher literal com asas não foi para o deserto, aplicamos o tempo profético, o princípio de ano, que está em Números e Ezequiel. Bom, existe uma grande polêmica a respeito dessa questão, devido ao que fala em Números e Ezequiel, e aí nós vamos deixar explícito aqui que em Números e Ezequiel, eles fazem uma associação entre o termo dia e o termo ano, e por isso nós usamos a expressão dia como sinônimo de ano, né? Por exemplo, as 70 semanas de Daniel, existe na Bíblia exemplo de semana de anos. Então, além da questão de associação do princípio dia-ano, nós também temos semanas de anos na Bíblia. Nós temos o período de tempo, o contexto em que as 70 semanas, por exemplo, estão relatadas ali. O contexto em que o termo lá em Daniel é usado, no sentido de um governo extremamente amplo, por um tempo extremamente amplo. Quando nós comparamos os reinos, por exemplo, de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, quando nós comparamos esses poderes, o tempo que eles gastaram, que eles tiveram no mundo, e comparamos a profecia que fala desse período de tempo lá em Daniel, nós percebemos que esse é um tempo simbólico. Então existe uma série de coisas que nos permitem enxergar
esse princípio de ano, tá? E aí Números e Ezequiel, eles são uma dessas bases, além do próprio contexto, eles são uma dessas bases. Então, por isso talvez, se você não conseguir enxergar por Números e Ezequiel especificamente, você fala, bom, mas o contexto aqui é outro, tá falando, mas a questão é que eu gostaria que você focasse é o que o texto está dizendo ali, né? Nós vamos até colocar aqui Números e Ezequiel. Números 14:34 e Ezequiel 4:4-6. Então vamos lá. Primeiro nós vamos ler o comentário da lição, ok? Então o que a lição está dizendo é o seguinte, olha, como todo o contexto de Apocalipse 12 ele é simbólico, então nós entendemos que o tempo ali também seja simbólico. Ou seja, tudo ali ele está falando de algo que representa uma outra coisa, uma outra realidade. Significa simplesmente que um dia profético equivale a um ano, ou seja, quando a profecia fala dia, nós compreendemos como um ano. Comentando sobre esse período, a Bíblia de Estudo Andrews diz que 1260 anos literais que começam em 538 e terminam em 1798. Então esses 1260 dias seria esse período, 538 a 1798 da nossa era, né? Depois de Cristo, Anno Domini, né? Essa perseguição feroz e satânica de cristãos que criam na Bíblia, perseguição que foi introduzida por um poder corrupto que oprimiu e perseguiu, por vezes massacrou o fiel povo de Deus. Essa perseguição dos que criam na Bíblia foi uma extensão do grande conflito entre o bem e o mal. Saindo da escuridão da Idade Média, na época da Reforma, homens e mulheres foram confrontados com uma escolha: fiéis à palavra de Deus ou aceitariam os ensinamentos dos líderes religiosos. E veja que você pode pensar, mas hoje nós não passamos por essa perseguição. Talvez não no nível daquela época. Mas a cada momento, seja na igreja adventista, seja em outras igrejas, nós somos desafiados a decidir, porque não existe igreja perfeita. Assim como o povo de Israel não foi perfeito, assim como os grandes servos de Deus não foram perfeitos, não existe igreja perfeita. Então todos em algum momento, em maior ou menor grau, em algum momento precisam decidir entre a autoridade eclesiástica, a autoridade da igreja e a autoridade bíblica, que está na Bíblia. Então, enquanto a igreja está sob a autoridade bíblica, enquanto a autoridade da igreja está baseada na autoridade bíblica, ou seja, enquanto a igreja ela demonstra na Bíblia o motivo dela estar ensinando ou determinando alguma coisa, então a autoridade dela é basicamente só o reflexo da autoridade bíblica. Aí tudo bem. O problema é quando a igreja se acha no direito de determinar alguma coisa mesmo sem ter uma demonstração bíblica a respeito. E aí textos deturpados, interpretação deturpada para defender algum ponto. Então, aí é o grande problema, quando a igreja começa a colocar a sua autoridade acima da autoridade bíblica. Então, tal liderança autorizou, tal liderança determinou isso, então nós vamos fazer por causa disso. Tá, mas e a Bíblia? Não importa, hein? A liderança determinou, é assim que vai ser, se você quiser você vai para outra igreja. Isso não é assim que a igreja de Deus age. A igreja de Deus, quando confrontada a demonstrar o motivo, a razão da fé, ela demonstra dentro da Bíblia. Ela não simplesmente diz para o membro que, olha, não quer, cai fora. Não é isso que ela diz. A igreja de Deus, ela faz o quê? Quando os membros falam, olha, eu quero a demonstração bíblica disso, ela vai e demonstra, porque ela reconhece que a sua autoridade nada mais é que o reflexo da autoridade bíblica. Ela só tem autoridade diante daqueles membros enquanto ela estiver refletindo o ensino bíblico puro, conforme ele existe. Por isso que a lição diz o seguinte, olha,
essa perseguição, quando ela vai definir, resumidamente, bem resumidamente, ela define essa perseguição. Ela fala que uma igreja corrupta, juntamente com o Estado corrupto, oprimiu, perseguiu e por vezes massacrou o fiel povo de Deus. Aí você pensa, baseado no que será que a lição coloca isso? Historicamente, todas as vezes que o diabo quer perseguir o povo de Deus, ele usa uma contrafação, ele usa pessoas. Quem foi o grande perseguidor de Abel? O próprio Caim. Quem foi, vamos pegar o seguinte, o povo antediluviano, né? Noé, ele teve que lidar com inimizade, provavelmente dentro da do seu próprio seio ali, dos familiares, etc. Quantas pessoas Noé ali, de gerações anteriores a ele, estavam vivos naquele momento? Quantas pessoas que tiveram acesso às histórias de Adão, Eva, Caim, Abel e assim sucessivamente? E aí nós vemos Moisés, quando Moisés liderou o povo. Quanta oposição do próprio povo que nominalmente falou, não, eu aceito a palavra de Deus, mas não queria aceitar a palavra de Deus, se opôs a Moisés. E aí você pega Josué, você pega o tempo dos juízes, dos reis, os profetas, quem muitas vezes era o que mais se opunha. Dentro daqueles que mais se opunham, estavam muitas vezes aqueles que estavam dentro do povo de Deus, aqueles que se diziam povo de Deus. No entanto, há também um outro grupo. Nós temos o quê? Pessoas ímpias. Como é que eram as pessoas na época de Noé? Eram ímpias, muitas abertamente não queriam saber de Deus. Qual foi a atitude de Caim, quando confrontado por Deus por ter matado seu irmão? Ele não demonstrou arrependimento, ele só se preocupou consigo mesmo. Veja, abertamente. Então existem aqueles grupos, então, tanto próximo, em termos de proximidade, eles podem estar próximos a nós, eles podem dizer que fazem parte do povo de Deus, então dentro do nosso meio pode existir essas pessoas, mas, ou seja, essa igreja corrupta, nós temos que entender o seguinte, ela se utiliza de toda e qualquer pessoa que ela puder. Então ela vai se utilizar de infiltrados dentro da igreja? Ela vai. Ela vai formar um poder paralelo fora da igreja de Deus? Com certeza, muito forte. Então veja, por isso a lição fala, uma igreja corrupta, uma igreja que está aí fora, um grupo de pessoas que diz servir a Deus, mas que não serve, não é? E que pode inclusive ter pessoas dentro do nosso meio com essa finalidade, que façam isso, e existem aqueles que estão fora do nosso meio e que fazem isso também, mas são uma igreja corrupta. Um povo que diz ser o povo de Deus, que tem a Bíblia, diz ter a Bíblia como sua regra de fé, mas que não tem. Então nós temos essa realidade na história bíblica, né, juntamente com o Estado corrupto, ou seja, uma união de poderes contra o remanescente de Deus. Uma união de poderes civis, religiosos, poder de guerra e assim sucessivamente. Nesses textos há expressões fascinantes e encorajadoras sobre o cuidado de Deus. Onde Deus lhe havia preparado um lugar, a mulher foi sustentada no deserto, a terra socorreu a mulher. Ou seja, Deus sempre fará algo para o seu remanescente, inclusive no tempo do fim. Então vamos lá então para Apocalipse 12, 4 a 6, e depois nós vamos para o texto. Vamos lá, Apocalipse 12, 4 a 6. Aqui nós já lemos no início, né? Nós falamos aqui que o dragão parou diante da mulher, ela deu à luz um filho, aí a mulher fugiu, quando o filho foi arrebatado, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para um lugar que já havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. 1260 dias. Agora nós vamos para 14 a 16. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Então, aqui nós já vemos que é o quê? Mais um simbolismo. Para que ela voasse para o deserto. Então, mais um outro simbolismo.
ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então veja, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. Bom, mas essa perseguição também foi relatada antes, então veja, é como se ele fosse e voltasse no tempo, né? Então ele fala aqui, versos 4 a 6, que ela fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus. E como ela fugiu? Ela fugiu e foi alimentada durante 1260 dias. Olha a semelhança do texto. Fugiu e foi alimentado durante 1260 dias. Aí depois, lá para frente, ele fala basicamente da mesma coisa, olha só. Ela foi para o deserto, só que aqui ele dá detalhes. Ela recebe duas asas como de águia, duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto. Então ela foi para o deserto, assim como naquela vez, que é falado. Onde é sustentada, lá usa-se o termo alimentada, e aqui sustentada. Então veja, a semelhança dos textos. Então veja, a semelhança, ela vai para o deserto lá, naquela versos 4 a 6, aqui ela também é levada para o deserto. Lá ela é alimentada durante 1260 dias. Aqui ela é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que nos leva a crer que 1260 dias seja equivalente a um tempo, tempos e metade de um tempo. Ok? E aí, então nós temos 1260. Nós temos aqui 1260 dividido, se você dividir por 3,5, dá 360. Se você dividir 1260 por 360, você tem 3,5. Aqui fala um tempo mais tempos, seriam 2 tempos, 3 tempos, então 3 tempos e meio. Se você dividir 1260 dias por 3,5, dá 360. 360. Não é? Então, esse é o tempo. São 3 anos e meio. Né? São 3 anos e meio. E aí, quando você vai... Então, eles são o mesmo tempo. Tempo, tempos e metade de um tempo, são 3 tempos e meio, equivalentes a 3 anos e meio. E aí nós vamos pensar o seguinte... Esses dias, esses 1260 dias que são citados, que são esses 3 tempos e meio, eles são literais ou simbólicos? E aí nós entendemos que eles são simbólicos, eles estão todos em um contexto simbólico. A perseguição do dragão, veja só, ele não apenas persegue a mulher, mas ele também persegue quem? Se você olhar, ele persegue os descendentes da mulher também. Então veja, a terra ajudou a mulher, abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. Para quê? Para destruir a mulher. A serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, arrastá-la pela correnteza. Então veja, ela é sustentada e depois o inimigo tenta destruir essa mulher. Essa mulher é quem? A igreja. E essa perseguição à igreja, veja, todo o simbolismo aqui aponta para algo mais amplo, para um conjunto mais amplo de coisas. O homem aponta para algo bem mais amplo, que é o próprio Cristo. Para alguém, né, que tem uma amplitude muito maior, que é o próprio Cristo. Então veja, tudo aponta para algo diferente. Então, daí nós entendemos que essa repetição do período aqui, em 1260 dias e 3 tempos e meio, representam a mesma coisa e também são simbólicos. Aí nós vamos lá para Números 14, 34. Veja só, nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes.
Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão no deserto. Vossos filhos, então Deus falando isso para o povo de Israel, vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos. Vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Segundo o número de dias que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Então Deus está dizendo assim, para cada dia que foi espiado, 40 anos. Então, quando nós lemos lá dias, e nós vamos aqui para números, por exemplo, existe uma relação bíblica que associa dia a alguma coisa. Quando nós pegamos um símbolo bíblico, então nós vemos a mulher, nós vamos buscar na Bíblia o significado, né? A dragão, a própria Bíblia já revela o significado no próprio contexto. Então nós estamos sempre buscando o quê? A Bíblia respondendo qual é o significado daquele símbolo. Dia. Então nós vamos pensar, quando nós vemos essa história, um dia representando o ano do quê? Cada dia que espiou a terra, para cada dia que espiou a terra, vocês vão vagar um ano. Então, a relação dia-ano. Veja só, a relação dia-ano. Óbvio que não é no contexto profético e nem precisa ser. O que precisa ocorrer é que haja uma relação bíblica, uma relação entre dia e alguma coisa para que nós digamos, olha, biblicamente, o termo dia está associado nesse contexto, por exemplo, está associado ao ano. E aí quando nós vemos o contexto do Apocalipse, o contexto de Daniel, o contexto das 70 semanas, por exemplo, entendemos que é perfeitamente possível associar dia com ano, assim como está em números. Faz todo sentido pensar em cada dia literal como cada dia simbólico como um ano literal. Agora nós vamos em Ezequiel 4, de 4 a 6. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, grava nele a cidade de Jerusalém. Então veja, o tijolo grava, desenha a cidade de Jerusalém. Põe contra ela um cerco, cerque então, erga obras de cerco contra ela. Edifica contra ela uma fortificação, levanta uma trincheira, construa uma rampa, monte acampamentos e põe aredes ao redor dela, põe aredes em redor. Tu toma uma sertã de ferro, depois apanhe uma panela de ferro, coloque como um muro de ferro entre você e a cidade, dirige para ela o teu rosto, ou seja, entre você e a cidade põe-se de frente para ela, ela estará cercada, e você a sitiará. Assim será cercada e a cercarás, e isso servirá de sinal à casa de Israel. Então veja, ele falou, olha, faz tudo isso aqui, e obviamente as pessoas vão entender que esse tijolo, esse cerco que você vai fazer, as obras de cerco em relação a ela, construir a rampa, apanhar uma panela, todo mundo vai olhar isso aí e obviamente vai entender que tudo isso é um símbolo, é um sinal para a nação de Israel. Também deita-te sobre o teu lado esquerdo, põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número de dias que deitares sobre ele, levarás as suas iniquidades. Mas em dias não, porque eu já tenho fixado os anos da sua iniquidade conforme o número de dias. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, cada dia que você fizer isso vai representar um ano. Ou seja, cada dia que você fizer isso, não é o símbolo, cada dia aí é o símbolo de um ano em que eles vão levar a iniquidade. Então por isso nós entendemos o princípio dia-ano. Veja, lá em Números, nós percebemos o que? Deus usou o que? Os 40 dias em que ficaram espiando a terra como um símbolo para os 40 anos em que eles iriam vagar. Símbolo, o dia, como algo simbólico representando o ano literal. Aqui é a mesma coisa. Quando eles vissem tudo isso, eles iriam enxergar tudo isso como símbolos, inclusive o número de dias. Então, em Ezequiel, nós temos todo esse simbolismo, inclusive no número de dias. Então, veja que não é uma invenção adventista, ou seja, o próprio livro de Ezequiel, Deus está falando, olha, tudo que você vai fazer, inclusive os dias em que você ficar ali, eles vão representar, olha só, deite-se então sobre o seu lado esquerdo e sobre você põe a iniquidade da nação. Você vai carregar a iniquidade pelo número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo.
E esse dia será equivalente ao número de anos da iniquidade deles. Durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Olha como é semelhante. Olha só. Deus falando, olha, você vai fazer isso. O tijolo representa um símbolo, a panela representa um símbolo, a muralha representa um símbolo. Tudo que você fizer vai ser um símbolo. E o povo de Israel vai enxergar como simbólico. Inclusive o número de dias que você ficar deitado sobre o seu lado. Isso também vai representar, é o símbolo de algo, que é o símbolo de anos. Então veja, nós temos elementos suficientes em Números no livro de Números e no livro de Ezequiel para enxergar que Deus usa dias no contexto simbólico como símbolo de anos. Por isso nós entendemos que os 1260 dias são anos, não só por causa disso, também por causa disso, mas por todo o contexto do Apocalipse, que a gente não vai conseguir explicar tudo aqui nesse momento, mais o contexto de Daniel. Se você estudar a profecia das 70 semanas, se você estudar a questão do chifre pequeno em Daniel, se você verificar aquele poder terrível que é muito mais forte, muito mais espantoso do que todos os reinos, e portanto não faria sentido pensar que esse reino, que é extremamente poderoso, que é terrível, que ele é muito mais assustador do que todos os outros reinos, e que ele seria que ele teria o cumprimento num reino fraco, pífio em relação aos outros reinos, e durante um período de 3 anos e meio literais. Se todos os outros reinos tiveram um tempo muito maior, e se esse reino é muito mais perigoso a ponto de o Apocalipse usar um termo muito semelhante para se referir a um poder muito semelhante ao de Daniel, então nós percebemos que esse reino ele atravessou milênio, né? Ele atravessou um período extremamente longo. Nós já podemos falar em milênios, né? Porque nós estamos falando de um reino que entendemos que persiste até agora. Mas é um reino extremamente longo. Aí faz todo sentido. Com o contexto de Daniel, se você pegar lá os reinos em Daniel, se você pegar a questão do Apocalipse, a perseguição contra o povo de Deus no Apocalipse, os poderes que se levantam ali, faz todo sentido em enxergar 1260 dias como 1260 anos. Faz todo sentido. Pode ser que, de repente, você demonstre, que um dia alguém demonstre de alguma outra forma, mas com as informações que nós temos aqui, mais as informações de Número e Ezequiel, nós temos uma evidência muito forte de que é perfeitamente possível, sim, que esses 1260 dias sejam 1260 anos. A evidência é muito forte. Existe um exemplo disso na Bíblia, tanto em Números como... E aí em Ezequiel ficou muito mais evidente, porque em Ezequiel é um contexto profético, é um contexto de simbolismo, é um alerta profético contra o povo, e dia representa ano. Então em Ezequiel é muito mais forte. Números é forte, porque em Números nós temos a relação dia-ano, Deus usando dias como símbolo de anos, independente do contexto ali ser histórico. Ele estava fazendo uma profecia em relação ao povo. Ele estava dizendo, vocês vão ficar vagando 40 anos. O próprio Deus está afirmando aqui. E aqui a mesma coisa, em Ezequiel, e fica muito mais evidente. Então eu espero que dentro dessa limitação de tempo tenha sido possível verificar que esse poder, isso tem que ser um poder muito forte, tem que ser um poder muito amplo, e tem que ser um poder que assim, atravessa gerações. E aí faz todo sentido quando nós enxergamos lá Paulo falar do homem da iniquidade, filho da perdição, que Paulo fala de um poder que já existia e que iria ou seja, ele dá a entender que é um poder que já existia em sua época e que se fortaleceria ainda mais. Então veja que existe uma série de coisas aí que nos levam a enxergar que o contexto bíblico geral, ele apoia a ideia, ele permite a interpretação de 1260 dias com 1260 anos. E nós temos referencial disso na Bíblia, inclusive no livro de Daniel, quando nós enxergamos a questão lá dos reinos e do grande reino poderoso ali, feroz, extremamente mau, que persegue o povo de Deus ali. Quinta-feira, o remanescente no tempo do fim, nós já lemos a característica deles. Satanás está irado com a mulher, o diabo está furioso com o povo que guarda os mandamentos. E a questão central nessa última guerra é: quem tem a nossa lealdade e onde está a nossa fidelidade?
O mundo caminha para uma grande crise, mas em Jesus, por meio de Jesus e por causa de Jesus, nossa vitória é garantida. E na sexta-feira, finalizando, nós temos o quê? Em certo sentido, poderíamos argumentar que Deus não teve escolha. Ele teve. Assim, nós podemos argumentar que Deus escolheu conforme a sua soberania, né? Eu não diria que Deus não teve escolha. Assim, nem tenho interesse em argumentar que Deus não teve escolha, né? Ele escolheu conforme a sua soberania e conforme a sua onisciência. Se ele queria seres que pudessem amá-lo e amar outras pessoas, teria que criá-los livres. Se não fossem livres, não poderiam amar. E o que seria nosso universo sem amor? Seria o que alguns têm afirmado, nada além de uma máquina irracional que funciona de acordo com leis rígidas de causa e efeito sem livre-arbítrio. Nada além de pacotes de carne e sangue de partículas subatômicas. Não é uma descrição bonita, nem representa a verdade sobre nós. Quem pensa que nosso amor por nossos pais, filhos e cônjuges não é nada além de efeito de um aglomerado de átomos? Então, assim, não faz sentido um mundo em que Deus não pudesse ter seres livres para escolher, mas obviamente ele fala, olha, você tem a liberdade para escolher, mas você também tem a obrigação de arcar com as consequências das suas decisões. Então, ou seja, não existe um livre-arbítrio irresponsável da parte de Deus. Ah, você escolhe tudo errado e no final vai dar tudo certo para você. Não é isso que Deus fala, né? Enquanto todos os seres criados reconheciam a lealdade pelo amor, havia perfeita harmonia por todo o universo de Deus. A alegria da hoste celestial era cumprir o propósito do Criador. Tinham prazer em refletir sua glória, manifestar seu louvor. E enquanto o amor para com Deus predominava, o amor de uns para com os outros era cheio de confiança e abnegação. Nenhuma nota dissonante havia para desafinar as harmonias celestiais. Ou seja, enquanto aquilo que Deus estabeleceu prevalecia, reinava a harmonia no universo. E até que isso se quebrou durante um pequeno período no infinito. Porque ali, afinal de contas, nós temos uma eternidade a viver. E diante dessa eternidade, isso é apenas um pontinho ali, insignificante, na história da redenção, na história de Deus e de todo o seu trato no universo. Espero que tenha sido útil, que Deus nos abençoe. E aí ficam aqui perguntas para consideração que eu gostaria de ler para você. Por que Apocalipse 12 é uma introdução adequada às 3 mensagens angélicas, especialmente tendo em vista o conflito iminente no tempo do fim? E aí, se você for para Apocalipse 12, você vai entender por que ela faz essa pergunta, né? Apocalipse 12 é reconfortante para você? E alguns acreditam que nossas ações são em parte determinadas pela hereditariedade pelo meio. Você concorda? Qual o papel de nossas escolhas? Se tudo fosse determinado invariavelmente pela nossa hereditariedade pelo meio, o grande culpado pelo pecado seria o próprio Deus, né? Então isso é uma das formas que o inimigo usa de culpar a Deus por algo que ele, juntamente com a rebeldia humana, trouxeram como consequência para nós, seres humanos. Então, muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de pensamento, né? Espero que tenha sido útil. Convido para uma oração final e que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, pela chance que tivemos de aprender a Tua mensagem. Pedimos perdão por nossas falhas, pecados contra Ti, que nos auxilie e nos fortaleça em todas as coisas que fizermos. Em nome de Jesus, agradecemos hoje e sempre. Amém. Sejam muito bem-vindos e até o próximo estudo.